A Renascer HD apresenta Personagens. Uma viagem ao passado para trazer a você um verdadeiro raio-x dos personagens bíblicos. A apresentação, Irmão Ubiraci. Amados irmãos, amigos, que nos ouve, que nos assiste nesta tarde, através desta rádio Renascer HD, cumprimento a todos com a paz do Senhor, que esta paz viva possa reinar eternamente sobre nós, e também peço a Deus em nome de Jesus que abençoe cada irmão, cada amigo, cada ouvinte, e que Deus seja conosco para sempre. Estamos começando mais um trabalho, mais um programa, né? Através desta rádio Renascer HD. Quero dizer aos amigos e irmãos que esse programa é transmitido ao vivo para o Brasil e para o mundo. O meu nome se chama Ubiraci da Silva Santos Alves, servo de Deus, me congrego na Igreja Assembleia de Deus, na Igreja Assembleia de Deus, área 43, Campo Tirirical. O meu pastor é Samuel Gomes, homem de Deus, o anjo da nossa igreja. Amados, como eu falei no programa passado, que hoje eu ia falar de algo diferente. Hoje eu quero falar a respeito de 3 personagens do Apocalipse. Todos nós sabemos que o Apocalipse é um livro que muita gente diz que é de difícil acesso, mas nós, quando buscamos em espírito e verdade, sempre as coisas se tornam mais fáceis. Até mesmo porque Apocalipse já é a revelação daquilo que em breve irá acontecer. Amados, hoje o meu objetivo é explicar diretamente como é os principais fatos, os principais acontecimentos do Apocalipse. Vou separar tudo bem separadinho para que os irmãos entendam. Todos nós sabemos que no Apocalipse se destaca 5 coisas. Dentre elas, uma, bem pouco eles falam, e é dessa que eu vou mais falar hoje, porque essa para mim é a mais importante. Se destaca no Apocalipse: reino da besta, toque de trombeta, rompimento de selos, derramamento da taça da ira de Deus. E os 2 testemunhos, os quais vão dominar esta terra por 1260 dias. Esses são que menos eles falam. E é desse que mais eu vou falar hoje. Para quem não sabe, o Apocalipse só se cumprirá quando for rompido o primeiro selo. Ou seja, quando for arrebatado a igreja, quando o sal e a luz do mundo for tirado desta terra, que é a sua igreja, e logo em seguida vai ser tirada também a paz desta terra, que é o rompimento do segundo selo. Mas eu quero falar, como eu já falei aqui, a respeito desses 2 personagens. Primeiro desses 2 personagens. Esses 2 personagens irão dominar a primeira etapa do Apocalipse. Está escrito no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 3, aonde o próprio Deus diz: darei poder a minhas 2 testemunhas para profetizarem por 1260 dias.
1.260 dias. Para quem não sabe, dividido por 30 dias, eu vou explicar bem explicado para os irmãos e amigos que nos ouvem, que nos assistem. Que representa cada mês no Apocalipse, irmãos. Não existe mês, como não se soma agora no presente século, de 31 dias, nem menos de 30 dias. Para que vocês entendam muito bem, 1.260 dias, se vocês têm celular na mão, têm calculadora, divide por 30 dias, que representa cada mês. Dá 42 meses. 42 meses dividido por 12 meses, que representa cada ano, dá 3 anos e meio. Perdão, irmãos. São esse o período em que essas duas testemunhas vão dominar sobre a terra. Eu digo que vai dominar sobre a terra porque a Bíblia diz que eu vou mostrar todo o poder que Deus vai dar para essas duas testemunhas. Tem muita gente que acha que começando o Apocalipse já vai entrar a ação o anticristo. Na Bíblia até nem fala no Apocalipse, não fala em anticristo. Já vai entrar em ação o reino da besta. Mas não é não. É cada qual por sua vez. Assim como as duas testemunhas irão profetizar por 1.260 dias, 42 meses, como eu já falei, assim também, quando for o reino da besta, ela também vai dominar por 42 meses. Está escrito no Apocalipse, no capítulo 13, lá no versículo 5. E tem gente que acha que o reino da besta é pior do que o domínio dessas duas testemunhas que eles não falam. É muito pelo contrário. Eu vou mostrar como no domínio dessas duas testemunhas é muito pior do que o domínio no reino da besta. Primeira, que elas vão profetizar por 1.260 dias. Que dá 3 anos e meio, a primeira etapa do Apocalipse. E a Bíblia diz, no versículo 5, que aquele que quiser causar dano a elas, a essas duas personagens, esses dois personagens, vai sair fogo da boca delas, vai matar, diz assim mesmo, assim deve morrer aquele que quiser causar dano a elas. Vejam bem, já começa o destaque dela. Todos nós sabemos, amados irmãos, que hoje, no presente século, existem vários testemunhos de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que vai em países aonde governa os terroristas, os comunistas, eles não aceitam falar da grandeza de Deus, não aceitam dar testemunho de Deus, eles pegam, eles matam, eles queimam, eles façam o que eles bem entenderem, porque eles não aceitam. Mas só que no domínio dessas duas testemunhas, eles vão ter que ouvir, que queira que não. É muito pelo contrário. Eles não vão poder pegar essas duas testemunhas e fazer o que eles fazem hoje no presente século com os missionários, com os personagens de Cristo que pregam a palavra de Deus. É eles, os dois testemunhos, é quem vai destruir eles se eles quiserem se voltar contra. Como a Bíblia diz, aquele que lhe quiser causar dano, como diz no versículo 5 do capítulo 11, sairá fogo da boca deles e mata os que se voltarem contra. Veja a importância, veja como vai ser o domínio dessas duas testemunhas. Como pode ser muito pior do que o domínio da besta. Veja bem, no versículo 6 diz que eles têm poder para fechar o céu para que não chova durante o período em que eles estiverem profetizando. A besta não tem esse poder. Ela tem poder de fazer milagres, de fazer milagres para seduzir, para enganar o povo. Mas o poder de fechar o céu para que não chova, elas não têm. Mas essas duas testemunhas têm. A Bíblia diz lá no versículo 6, elas têm poder para transformar água em sangue. A besta não tem esse poder. E a Bíblia diz que elas têm poder para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes elas quiserem. A besta não tem esse poder. Agora imagina, se essas duas testemunhas resolver fechar o céu por 3 anos e meio para que não chova, no período que elas estiverem testemunhando, profetizando as coisas que irão acontecer.
Imagina se elas resolveram transformar a água em sangue. Vejam bem, a gente já sabe as pragas que vai acontecer no Apocalipse, a qual Deus vai derramar sobre esta terra, na parte B. Mas as pragas que essas duas testemunhas vão fazer cair sobre os homens aqui na terra, nenhum de nós sabemos. Porque a Bíblia diz que eles têm poder para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes eles quiserem. Amados, vejam bem, a importância que tem da gente falar dessas duas testemunhas, que muitos não falam. Olha, veja, ninguém fala. Só fala do reino da besta porque já sabe tudo que vai acontecer, já está tudo declarado que ela vai fazer. Mas quanto a respeito dessas duas testemunhas, nós não sabemos. Nós não sabemos que tipo de praga ela vai derramar, mas ela vai. Eu vou mostrar pela Bíblia como ela vai fazer. Essas duas testemunhas vão ferir os homens, vão atormentar os homens aqui na terra com as pragas. Nós não sabemos qual é, eu vou mostrar mais na frente. Outra coisa que eu quero dizer aos irmãos e amigos. Veja como eu vou separar tudo. Ninguém ouve falar que no reino dessas duas testemunhas vai ter algum derramamento da taça da ira de Deus. Não vai ter, não. Só vai ter taça derramada da ira de Deus no domínio da besta. Está escrito no Apocalipse, no capítulo 15, versículo 1 em diante, até o 16. Mas, no domínio dessas duas testemunhas, vai ser rompido todos os 7 selos, e vai ser tocado todas as 7 trombetas. E aonde está a fala dessa parte, dessas duas testemunhas vão dominar, com certeza vocês não vão ouvir falar nem besta, nem anticristo, nem ninguém. Ninguém vai interferir. As 7 taças, os 7 selos que vão ser rasgados, rompidos, só se encontra no Apocalipse, do capítulo 6 até o capítulo 8. Só na primeira etapa que se fala em rompimento de selo. E as 7 trombetas que vão ser tocadas, só se fala também do capítulo 8 até o capítulo 9. E a última se fala lá no capítulo 11, no versículo 19, depois que as duas testemunhas subirem ao céu. Não fala em nenhuma taça de Deus derramada sobre a terra. Agora vejam bem, irmãos. A parte, o capítulo 11 que fala do domínio dessas duas testemunhas tem 14 versículos. Só 14 versículos. Vejam bem. Já no domínio da besta, só vai começar quando essas duas testemunhas concluírem o trabalho que elas têm que fazer. Está escrito no Apocalipse. Glória a Deus. Estamos apresentando Personagens. Pois é. Lá no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 7, fala que quando elas concluírem o testemunho que elas têm que dar, a besta que vai surgir do abismo vai lutar contra elas e vai vencer. E vai matar elas, e o corpo delas vai ser jogado em praça pública por 3 dias e meio. Está escrito no Apocalipse, no capítulo 11, versículo 7 em diante. Lá no versículo 10 diz, agora veja como eu falei, que elas vão atormentar os moradores da terra, com as pragas nós não sabemos que tipo de praga é. Porque lá no versículo 10 diz que o povo vão se alegrar, vão se presentear uns aos outros, vão ficar tão alegres porque elas morreram, porque essas duas testemunhas foram mortas. Aí diz a partir dele, porque elas atormentavam os moradores da terra. Por isso que eles vão sentir alegria, porque vão achar que agora eles não vão ser mais atormentados por elas. Então, é essa a importância que nós temos que falar dessas duas testemunhos, desses dois testemunhos, desses dois personagens, que ninguém fala, muitos não falam. Só depois que elas foram vencidas, que elas vão passar 3 dias e meio morta,
ninguém vai permitir que ela seja sepultada. Depois de 3 dias e meio elas vão ficar de pés. E a Bíblia diz que vai haver um grande temor de novo neles. Mas só que vai se ouvir uma voz do céu dizendo, sobe aqui. E elas vão voltar para onde elas estavam antes. E a Bíblia diz que vai haver um grande terremoto. E a grande cidade a terceira parte vai ruir. E diz mais, que vai morrer 7.000 pessoas nesse terremoto. Só aí que vai ser tocada a última trombeta. Lá no capítulo 11, no versículo 19, fala no toque da última trombeta, que vai haver um grande terremoto. O santuário do céu vai se abrir e vai haver relâmpagos, trovões, vozes, e assim vai ser. Nós não sabemos a magnitude desse terremoto, não sabemos nada, só Deus sabe. Aí começa já falar do reino da besta. Eles vão ficar tão maravilhados porque essas bestas venceram essas 2 testemunhos, a ponto que diz no capítulo 13, já caí no capítulo 13 em dentro, que já fala do reino da besta. No versículo 3, a parte B diz que a terra vai ficar, o povo da terra, os moradores da terra vão ficar maravilhados e vão seguir a besta. E eles vão ficar tão encantados com ela, seduzidos, porque elas venceram esses 2 testemunhos, que lá no versículo 4 diz que ela, na parte B diz que elas vão seguir a besta, vão adorar e vão seguir e vão dizer, quem que pode lutar com a besta? Quem que é capaz de vencer ela? Vejam bem, irmãos, que berração. Eles não sabem que tem um maior do que todos, que é Deus. Eles vão ficar cegos completamente. Achar que porque elas venceram esses 2 testemunhos, ninguém vai poder mais lutar com elas, ninguém. Aí já começa para eles procurarem seguir ela. E esse capítulo 13, irmãos, que fala do reino da besta, tem 18 versículos. Só nesse capítulo 13 que fala dessa besta também. Tem 18 versículos. Só que ela não tem poder para transformar água em sangue, como eu já falei. Nesse capítulo não fala isso, nem para fechar o céu para que não chova. Ela apenas vai trabalhar de uma forma diferente das 2 testemunhas. Os 2 testemunhos trabalhavam da seguinte forma. Era dando testemunho de Deus, profetizando, e ferindo a terra com pragas, porque eles não vêm para cá para pregar paz, não. Tem gente que acha que no Apocalipse vai ter 3 anos e meio de paz. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que acham, então alguém que acha. Como que vai ter paz nessa época se abrir no romper do 2º selo vai ser tirada a paz da terra? Deus mesmo vai tirar a paz da terra e como que vai ter paz? Quem que tem paz sofrendo a ira de Deus? Isso é engano de quem pensa nisso. Quem que tem paz sofrendo o castigo de Deus? Não vai ter paz nenhuma, amados. Vejam bem. Ela vai trabalhar tudo contra Deus e contra os crentes que vão ficar. Primeiro, a Bíblia diz no versículo 5 que ela vai receber uma boca de blasfema do capítulo 13 que eu estou falando agora. Para blasfemar e usar palavras arrogantes. E vai agir por 42 meses. Olha, veja bem. Os primeiros que eu falei, os 2 testemunhos vão agir por 42 meses, 1.260 dias. E ela também vai, a besta vai agir, vai dominar por 42 meses. Diz no capítulo 5 do versículo 13. 42 vezes 30 dá o mesmo 1.260 dias. Viu? E sabe quando vai ser concluído o Apocalipse? Eu estou só fazendo aqui para os irmãos entenderem. Quando for derramado a última praga da ira de Deus sobre a terra. Para quem não sabe, o Apocalipse é a ira de Deus sobre esta terra. Vejam bem como é verdade. Lá no capítulo 15, no versículo 1 diz assim. João disse, eu vi, ou seja, vai haver um grande admirável sinal no céu. 7 anjos com 7 pragas. Diz assim a parte B, e com elas se completa a ira de Deus sobre esta terra. Com essas 7 pragas, 7 taças de Deus derramadas sobre esta terra, se completa a ira de Deus. Então se completa o Apocalipse. E podem reparar que do capítulo 16 em diante não fala mais
da ira de Deus derramada sobre esta terra, quando foi derramada a última taça. Amados, não é coisa fácil. Não é coisa fácil. Vai ser coisas terríveis. E eu disse para vocês que o reino da besta é contra Deus e contra os crentes que vão ficar. No versículo 6 diz que ela vai abrir uma boca, usar palavras arrogantes para difamar o nome de Deus. Para difamar e palavras arrogantes contra Deus e difamar o nome de Deus e dos que habitam no céu. É assim que vai ser o reino dela, o domínio dela. É ao contrário dos domínios das duas testemunhas, que é exaltar a Deus, é de dar testemunho de Deus, e ela não, vai difamar o nome de Deus. Veja bem, e ela vai mandar fazer a imagem de outra besta, porque ela sabe que os crentes que vão ficar não vão querer supor, não vão, como agora, crente fiel não adora a imagem, mas eu digo que os crentes que vão ficar, porque vai ficar muito crente. Jesus é quem diz: meu irmão, te prepara para que tu não fique para esse período do Apocalipse, que além de tu suportar, de tu enfrentar a ira de Deus, tu vai enfrentar também a ira, a fúria da besta, porque ela vai mandar fazer uma imagem, vai dar poder para que essa imagem fala, e vai acontecer que aquele que não adorar vai ser morto, porque ela sabe que crente não adora imagem. Isso é para apanhar os crentes que vão ficar. E veja bem, e também ela diz no capítulo 14, no versículo 15, que ela vai obrigar todos os moradores da terra a receber uma certa marca, para que ninguém possa comprar e vender se não tiver essa marca, que é o número dela, que é 666. E agora? Você vai ficar? Será que você vai querer aceitar? Será que você vai querer adorar essa imagem? Você, não importa que você seja crente ou não seja? Porque os que não adoravam vão ser mortos. Só aí, nesse período, que abre uma porta de salvação. Na primeira etapa não tem porta de salvação para ninguém, a não ser para os 144 mil da tribo de Israel. Esses vão ser carimbados na testa, com a marca, o selo de Deus, e esses não vão sofrer mais consequências. Vão ser salvos dentro da grande tribulação. Vai abrir uma porta, sabe quando? No reino da besta. Quando ela tiver decretada a sentença dela, pena de morte para quem não adorar, pena de morte para quem não aceitar o número dela, 666. Só que Deus tem 7 anjos que vai entrar em ação nessa época. Glória a Deus. Todos os sábados, às 17 horas, um verdadeiro raio-x dos personagens da Bíblia. Personagens. Deus tem 7 anjos para entrar em ação nessa época, como eu já falei. E ele também tem 3 anjos. Quando essa besta tiver dado essa ordem, vai passar 3 anjos voando pelo meio do céu. Eu vou falar do 3º anjo, como diz no Apocalipse capítulo 14, versículo 9, avisando o povo, dizendo: aquele que adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, do 14 em diante, irmãos, né? No capítulo 14, versículo 9 em diante, na mão direita ou na testa, beberá do vinho da ira de Deus preparado no cálice sem mistura, e será atormentado dia e noite e não terá descanso mais nenhum. O que você vai decidir nessa época? O que você vai decidir nessa época? Aí no versículo 13 diz assim, desse mesmo capítulo 14, que vai se ouvir uma grande voz do céu dizendo: bem-aventurado aquele que de agora em diante morrer no Senhor. Só nessa hora que vai abrir uma porta, mas com a sua própria vida. Com sua própria vida. Bem-aventurado. Hoje nós sabemos que nós somos bem-aventurados porque nós somos pobres, servos de Deus, passamos por necessidade, como Jesus disse, passamos fome, choramos. Somos bem-aventurados por isso, como ele diz: bem-aventurados vocês que choram, serão consolados, são pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Mas nessa época, se você quiser ser bem-aventurado, você vai ter que entregar a sua própria vida para você salvar a sua vida espiritual. É isso que Jesus disse.
que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder a vida real, mas aquele que perder a sua vida por amor dele, se salvará. É assim que vai ser, só que não vai ser fácil. Esse sofrimento, essa morte, não vai ser uma morte instantânea não, amados. Porque a besta não vai ter nenhum prazer de tirar a vida logo de uma pessoa, sabendo que se ele perder a vida, por negar o nome de Jesus, por negar ela, ela vai ser salva. Ele vai atormentar até a morte, atormentar. A última coisa que ela vai fazer é decapitar o pescoço. E eu mostro pela Bíblia como uma pessoa que morrer nessa época vai ser salva. Lá no Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 4, o próprio João diz que ele viu tronos, aquele que tem nesse assento, que foi dado o direito de julgar, o poder de julgar. Aí ele disse a parte B, e vi a alma dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus Cristo e da palavra de Deus, e que não aceitaram o número da besta, não adoraram a besta, nem a sua imagem, não aceitaram o seu número, nem na mão direita, nem na testa. Ele disse, esses reviveram e reinaram com ele 1000 anos. Quando Jesus vier reinar depois do que acabar o Apocalipse, esses que foram mortos por causa disso, como eu já falei, vão ser salvos, porque vai ressuscitar e vai reinar com ele 1000 anos. E é assim que vai ser. Agora eu vou falar um pouco a respeito do arrebatamento da igreja. Amados, imagina, meu irmão, você, meu amigo, você estiver na sua casa, conversando com sua esposa, deitadinho, tranquilo, seu filho ao lado, ela sendo crente, uma comparação. E você não é. Imagine que no piscar de olho elas aparecem do lado de você e seu filho também. E nesse momento, você vai escutar gritos no bairro onde você estiver. Esse grito é mundial. Esse grito não vai ser só dentro da sua casa, só no bairro, não. E você vai procurar sua esposa no quarto, não vai achar, e a porta fechadinha, dá trancadinha na chave. Você vai entrar em pânico, você vai entrar em desespero. É isso que Jesus diz, que nesse dia um vai ser tomado, se estiver deitado na mesma cama, e outro vai ser deixado. Se dois estiver trabalhando no mesmo moinho, se um for fiel, ainda que seja os dois crentes, mas que um seja fiel e outro não seja, um vai ser levado e outro vai ser deixado. Porque só vai entrar no céu é crente fiel. E crente fiel é que vai sentir o toque da trombeta, que a trombeta vai tocar, e o toque dela é espiritual. Não é toque natural, não. É espiritual, e só quem é espiritual que vai sentir. Assim como quem é espiritual que conhece as coisas espirituais, assim também, porque o toque da trombeta não é o toque normal, não. Imagina se você estiver num trânsito, no horário de pico, quando de repente você vê carro subindo, batendo no carro onde você está, quando de repente você vê moto subindo em calçada, quando de repente você vê o motorista, lá quem for desaparecer do ônibus, num piscar de olho, e vai ser um desacerto tremendo. A gritaria, o pedimento de socorro, você vai logo entender. Imagina, vamos supor, se você estiver lá, você que não é crente, estiver lá nessa distância, e você souber que sua esposa é crente e ela está em casa, quando de repente vai começar a sair o comentário que desapareceram as crianças, desapareceram os crentes da terra, sumiram, e ele começou a bater carro, engarrafou, parou tudo. Você vai querer chegar em casa, para saber se sua esposa está em casa, você vai chegar, se você chegar em casa de pés, que de carro, você não vai chegar nessa hora. Começar a bater na porta, empurrar a porta, gritar, e ninguém responder para você, o que você vai fazer? É assim que vai ser o arrebatamento. Você vem nervoso, tremendo, já sabendo o que aconteceu. E você quer tirar certeza com os seus que estão em casa. Quando chegar lá, não acha nem seu filho que é crente, nem sua filha, nem sua esposa. O que você vai fazer? Isso aí é o rompimento do primeiro selo. Quando for tirado a paz da terra, quando for tirado a luz do mundo e o sal da terra, é o rompimento do primeiro selo. Esta terra ainda é conservada ainda porque tem este sal. E depois vai ser tirado. Primeiro vai sair o sal da terra, que é os mortos em Cristo Jesus que estão aguardando a ressurreição. E logo em seguida sai a luz do mundo, que somos nós que aqui estamos também. É isso que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Que os mortos ressuscitarão primeiro e nós que estamos vivos seremos transformados no piscar de olho. No versículo 54 diz que é necessário
O que é corruptível ser revestido de incorruptibilidade. O que é mortal ser revestido de imortalidade. Aí cumpre o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Agora imagina, e logo em seguida sendo rasgado o segundo selo. Aí ser tirado a paz da terra. Lá no Apocalipse, no capítulo 6, versículo 3 a 4, diz que vai ser rasgado, rompido. Quando for rompido o segundo selo, vai ser tirado a paz da terra. Por isso que eu disse para vocês agora. Tem gente que prega que vai ter 3 anos e meio de paz no Apocalipse. Agora eu pergunto, como que vai ter paz se o próprio Deus vai tirar a paz da terra? Como que vai ter paz? Quem é que tem paz sofrendo, né, sofrendo doenças terríveis, dores terríveis? Quem que tem paz sofrendo castigo de Deus? Me diz, quem que tem paz? Não vai ter paz nenhuma, irmãos. Depois eu vou falar como até o reino da besta se tornar tenebroso. Agora imagina. Você está preparado para isso? É? Você está dentro de casa e você que vai ficar e sair com medo de sair na rua, como diz a Pandemia no capítulo 3. Porque os homens vão se matar, para que se matarem aos outros, quando for rompido o segundo selo? Para que os homens se matem uns aos outros? Imagina, você não tem coragem de matar agora, mas nessa época vai ser tirado a paz. Se você quiser sair, você vai se armar também. Porque você está sabendo que estão matando uns aos outros na rua aleatoriamente. E se você tiver com grande necessidade de sair, você vai com intenção ou de matar ou de morrer. É isso que vai acontecer. É o Apocalipse. É por isso que Jesus diz que virão dias em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem, não vereis. Não vai ter um dia de paz, nem um dia de tranquilidade para nunca mais para ninguém que vai ficar. Agora imagina, quando for rompido o quarto selo, como diz Apocalipse capítulo 7 a 8, do capítulo 6, do versículo 7 a 8. Apocalipse capítulo 6, versículo 7 a 8. Quando for rompido o quarto selo, olha outra coisa terrível que vai acontecer. Além das pragas que as duas testemunhas vão derramar sobre os homens, tem essas que eu estou falando, que essas nós estamos sabendo que é de verdade, é real, porque está escrita. Mas as pragas que as duas testemunhas vão derramar sobre a terra, como a Bíblia diz, lá no Apocalipse capítulo 11, no versículo 5, versículo 6, que elas têm poder para ferir a terra com todo tipo de praga, quantas vezes quiser. Essas não está escrita, quais são os tipos de praga. Mas essa que eu estou falando está escrita, eu estou falando quais são as pragas, porque eu estou sabendo. Quando for rompido o quarto selo, como diz do Apocalipse no capítulo 7 a 8, aquele cavalo amarelo, cujo cavaleiro chama-se Morte e Inferno, o acompanha. Eles vão ter poder num quarto da terra para matar. Olha as pragas que eles vão matar as pessoas. É fome, espada, doenças e ataque de feras. Você que vai ficar, você vai ter coragem de sair na rua, sabendo que eles estão matando de fome, de espada, sabendo que as feras estão atacando. E se você pegar a pandemia, se você não morrer de uma coisa dessa, se você tiver, e se você pegar uma doença, no Apocalipse não tem pandemia, não tem vacina, não tem remédio que cura a doença, as doenças da ira de Deus, das pragas da ira de Deus. Para e pensa. É hora de você se consertar com Deus. Você que está de uma vida desconcertada, você que diz que é crente, mas não tem a vida santificada, não se santifica pela palavra. Você pensa que se santifica só porque vai na igreja. Não! A santificação é na palavra. O próprio Jesus diz em João 17:17, santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Você está preparado para isso? Ninguém está preparado. Posso até que vocês não estão crendo, mas preparados vocês não estão. Agora imagina, quando for rompido o sexto selo. Pode reparar que o que eu vou falar aqui, tudo é na primeira etapa do Apocalipse, não tem nada a ver com o reino de besta. É no domínio das duas testemunhas. O sexto selo vai ser rompido, vai ser escrito no Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 17. Quando for rompido o sexto selo, a primeira coisa que vai haver é um grande terremoto nesta terra. Um grande terremoto. A Bíblia diz que as estrelas, o sol vai escurecer. Imagina, isso pode ser de dia,
Não é de noite, é de dia. Imagine se for meio-dia, você vê de repente o sol escurece. Aí você olha para o céu e vê as estrelas caindo. A Bíblia diz que os homens vão ver as estrelas cair do céu como figo quando cai de uma figueira, quando sacudido pelo forte vento. Você está preparado para isso? A Bíblia diz que vão ver o céu, a lua vai se tornar cor de sangue. A lua inteira. E tem mais. E os homens vão ver o céu se enrolando como se enrola uma folha de pergaminho. Agora veja o que vai acontecer. Veja como ninguém que vai ficar está preparado para isso. Todos que vão ficar, ninguém está preparado para isso. É tão provável como diz no versículo 15 a 17. Veja aonde começa. A Bíblia diz que os reis da terra, os poderosos, os comandantes, os grandes, os ricos, os livres e escravos vão sair, vão abandonar suas casas, vão se esconder, vão querer se esconder para trás das cavernas. E vão pedir até para a caverna cair sobre eles, cai sobre nós, nos esconde da ira daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Aí diz assim mesmo, porque chegou o grande dia da sua ira, quem que pode permanecer de pé? Eles mesmos vão reconhecer que é o dia da ira de Deus. Eles mesmos vão reconhecer. Não vai ficar ninguém, a Bíblia diz que todos vão correr, vão se esconder. Vão querer se esconder da ira de Deus, mas ninguém se esconde dos olhos de Deus. Você está preparado para isso? Não está não. Foi a época de você se preparar, é agora, o dia, a hora. Porque a ruim da coisa é cair na mão de Deus. São coisas terríveis. É assim que vai ser o Apocalipse. Isso aí, amados irmãos e amigos, é no rompimento ainda do 6º selo. Ainda vem coisas ainda terríveis. Aí os reis vão reconhecer que agora o reinado deles não vale mais nada. Por isso que eles vão abandonar. Os poderosos vão reconhecer que agora eles não têm mais poder para nada. Os grandes vão correr porque vão saber que agora eles não têm mais a grandeza de nada. Os comandantes vão correr porque eles vão sair, eles estão sabendo, vão reconhecer que agora eles não comandam mais nada. Os ricos vão correr, vão se esconder porque eles vão saber que agora a riqueza deles não vale mais nada. Os livres, que diz que vão aonde querem, porque são livres, eu tenho minha vida liberta, eu vou onde quer, eles vão reconhecer que agora não tem mais liberdade de onde eles querem, não. É a ira de Deus. Os escravos que não quiseram ser libertos por Jesus Cristo vão também correr, aleluia. É assim que vai ser o Apocalipse. Essa é a sua primeira etapa no domínio das 2 testemunhas. E ninguém sabe as pragas, eu torno a repetir isso, que esses 2 personagens irão derramar sobre esta terra. Só estou falando das que a gente sabe que está escrito no Apocalipse. Mas as pragas que elas vão derramar, ninguém sabe. Só Deus sabe. Agora imagina quando for tocado, quando for rompido o 7º selo. Pode reparar, amados irmãos, que só do capítulo 6 até o capítulo 8 que fala no rompimento dos selos. E só desse capítulo 8 que eu vou falar agora, até no capítulo 9, que fala no toque de trombeta. Não tem nenhum toque de trombeta que vai ser falado no reino da besta. E não tem nenhuma taça de Deus que vai ser derramada nessa época do domínio das 2 testemunhas. Tudo separado. Isso aí não se pode misturar uma coisa com a outra. A Bíblia nos ensina tudo direitinho. Nos explica tudo direitinho. É por isso que eu tive o prazer, Deus me incomodou para que eu falasse para vocês. Quando for rompido o 7º e último selo, no capítulo 8, versículo 1, diz que vai haver um silêncio no céu por quase meia hora. Isso até me faz lembrar quando acontece algo com alguém que eles tanto gostam, tanto amam, às vezes até a gente vê isso no campo de futebol. Vamos fazer 1 minuto de silêncio, homenagem a fulano e tal, não sei o quê. Essas coisas aí, não vê isso? É assim, vai ter um silêncio no céu quando for rompido o 7º selo, mas é quase meia hora. Aí nessa hora entra em ação os 7 anjos com as 7 trombetas. Aí nessa hora, você já acabou. No rompimento do último selo, é que depois que romper o último selo, é que os anjos vão entrar em ação. Pode prestar atenção com a Bíblia nos ensina. Aonde eu estou falando, vocês podem pegar e ver as referências bíblicas, que é tudo como eu estou falando. E quando a primeira trombeta tocar, amados irmãos, eu digo isso para vocês e vou repetir. A trombeta que vai ser tocada, todas as trombetas, o mundo todo vai ouvir. Não pensam vocês que para que essa trombeta vai ser tocada só se o mundo não vai ouvir? O que quer dizer isso? É um sinal
de alerta, um despertamento que algo terrível vai acontecer. Quando a trombeta tocar, o mundo todo vai ouvir, é como o alarme de uma cidade, quando vem acontecendo uma catástrofe, um maremoto vem, e a cidade dá o alarme, o povo sai correndo, sem saber para onde correr. Assim vai ser, quando a primeira trombeta, as todas, tocar. O mundo vai ficar em desespero, mas só que nas 4 primeiras trombetas não vai atingir uma alma sequer. Vai atingir somente a natureza. E tudo é a terceira parte, pode prestar atenção. Quando tocar a primeira trombeta, como diz no Apocalipse, capítulo 8, no versículo 7, o mundo vai ver cair sobre a terra fogo, sangue e granizo. E a Bíblia diz que vai ser queimada a terça parte da terra, das árvores. E vai ser queimado também toda a erva verde. O mundo vai ver isso, vai presenciar isso. Agora, quando tocar a segunda trombeta, como diz no Apocalipse, capítulo 8, versículo 8, o mundo vai ver cair sobre o mar algo semelhante a uma montanha ardendo em chama. E a Bíblia diz que a terça parte do mar vai ficar em cor de sangue. Vai morrer a terça parte da criatura e a terça parte das naus que estiver sobre o mar vai ser destruída. Você está preparado para ver essas coisas? Mas só isso é só enquanto vai ser só na terça parte, por enquanto. E é só a natureza. É por isso que a Bíblia diz: ô terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Porque esta terra está gemendo, está manchada de sangue, irmãos, de inocentes. Amados, a ira de Deus é terrível sobre esta terra. Quando for tocada a terceira trombeta, o mundo vai ouvir e vai ver cair sobre as águas, sobre as fontes, algo, a Bíblia diz, lá no versículo 10, semelhante a uma estrela ardendo em chama. E o nome dessa estrela, a Bíblia diz que chama-se Absinto, é a terceira parte das águas vão se tornar amargas e muitos vão morrer por causa delas. Você está preparado para isso, para tomar água amarga? Não se prepare para isso. Se prepare, sabe para quê? Para morar no céu com Cristo. É para isso que eu estou pregando Apocalipse, para que você saiba. Pense, pare e pense. Eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Eu vou aceitar Jesus como meu Senhor enquanto tem tempo. Isso aqui é só o Apocalipse. É só 7 anos de tribulação. O pior é ser condenado eternamente. O pior é sofrer as consequências do teu pecado eternamente. Se você... Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Talvez você é alguém que não vai morrer por causa da doença. Se você não morrer por causa da doença, como eu já falei no rompimento do quarto selo. Se você não morrer por ataque de fera. Se você não morrer a fio da espada. Se você não morrer de fome. Você vai enfrentar essas coisas. Você vai enfrentar essas coisas. Aqueles que ficaram no Apocalipse vão enfrentar essas coisas. Aqueles que foram escapando vão enfrentar, vai ainda. Vai dando continuidade ao Apocalipse, piores coisas vai vendo e vai acontecendo. Aí vai sofrendo muito mais. É assim que vai acontecer. Agora vejam bem, quando tocar o anjo tocar a quarta trombeta, a Bíblia diz que vai ficar escurecer a terça parte do sol, das estrelas e da lua não vai dar mais seu brilho. Aí vai haver uma pausa. Você sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que vai passar uma águia voando no meio do céu, o mundo vai ver. E dizendo, dando 3 ai. Ai dos que habitam na terra por causa das 4, e agora é o aviso. Para aqueles que estiverem escondidos lá no fundo da caverna, lá por onde estiver, dentro de casa, tremendo como vara verde, nervoso. Aí vem o aviso. Ai dos que agora é aviso para os que habitam na terra. Porque agora, dessa hora em diante, não é mais a natureza que vai ser atingida. Agora é os que habitam na terra. Por causa das 3 trombetas que os 3 anjos ainda hão de tocar. Imagina. Quando for tocado a quinta trombeta. Diz no Apocalipse capítulo 9. Amados. Eu acho que eu vou concluir aqui. Porque aqui é uma coisa terrível.
quando for tocado a quinta trombeta. A Bíblia diz no capítulo 9 do Apocalipse, no capítulo 9 em diante, que vai abrir-se o abismo e dela vai sair uma fumaça que vai escurecer o ar. E dessa fumaça vai sair gafanhotos com o mesmo poder do escorpião para atormentar o homem que não tem o selo de Deus na testa por 5 meses. Ô, meu amigo, você que vai ficar, imagine você 5 meses sofrendo picada de escorpião, picada de gafanhoto com a mesma dor do escorpião. A Bíblia diz que vão procurar a morte e não vão achar, vão sentir o ardente desejo. Diz no versículo 5 que os homens vão sentir o ardente desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles. Hoje ninguém quer morrer. Hoje muitos estão fugindo de morte. Quando sabem onde tem um perigo de morte, não quer passar lá. Mas nessa época vão procurar a morte. A Bíblia diz que vão sentir o ardente desejo de morrer, mas a morte vai fugir deles. Não vai ter morte de jeito nenhum, nem de arma, nem tipo de arma, nem de arma branca, nem de nada. Não vai ter morte, a morte vai fugir de vocês que vão ficar. Daqueles que vão ficar. Amados, eu estou falando isso para que vocês vejam como é terrível. Não é coisa fácil. E as 2 testemunhas estão agindo. Além disso, as 2 testemunhas estão em ação também. Com as pragas deles que nós não sabemos. Vai ter, porque eles não vêm para cá para pregar paz, não. E nem pregar salvação, vem dar testemunho de Deus, não vão pregar salvação, não. A salvação que vai ter nessa época é só para aqueles 144 mil lá de Israel, como diz no capítulo 7, das 12 tribos de Israel. Amados, se prepare. Imagina você ser picado por essa seta maligna chamada gafanhoto e você se morder a língua de dor, você procurar a morte só de tanto sofrimento, tanta dor e você não achar. Por favor, se converta, se arrepende. Você, meu irmão, que vive na casa do Senhor, você, minha irmã, que diz que é crente, mas fica aqui e ali fazendo alguma coisa escondida do pastor, escondida dos irmãos, mas dos olhos de Deus ninguém se esconde. Te prepara. O pastor não te olha, o irmão não te olha, mas o Senhor te olha onde tu estiver. O olhar dele te acompanha no teu deitar, no teu levantar, no teu sair, no teu chegar. O Senhor está te acompanhando. Ele te acompanha dia e noite, ainda que seja a noite que tu faça o que tu queira fazer, mas a noite para Deus é como o dia. A noite para Deus é como o dia, não adianta você querer fazer a escalada da noite, não. Tem gente que se preocupa mais só com os irmãos e com o pastor, e não se preocupa com Deus. Te preocupa antes com Deus, que conhece todas as coisas, que não passa nada despercebido aos olhos dele. Te preocupa com o olhar do Senhor. Mas se você tiver em dias, você se sente tranquilo, como disse o salmista Davi. O salmista Davi lá no Salmo 139, ele se sentia era tranquilo com o olhar do Senhor, que você sabia que o Senhor estava acompanhando ele dia e noite. Amados, não é fácil. Agora imagina, quando for tocado, aleluia, a 6ª trombeta. A Bíblia diz, lá no Apocalipse capítulo 9, versículo 13 em diante, que os 4 anjos que estão presos vão ser soltos e vão se preparar para dia, mês e ano, para matar. E o número dele, a Bíblia diz que o número dos cavaleiros são 200 milhões. Para matar um quarto. A 4ª parte, eu não tenho muita certeza se é a 4ª ou a 3ª parte dos homens aqui na terra. A 4ª parte, é a 4ª parte. Amados, imagina você não poder sair na rua, sabendo que estão matando. E essa morte, sabe com o que é? É com fogo, fumaça e enxofre que vai sair da boca dos cavalos, como diz lá no Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Capítulo 9, versículo 18.
Essa é as pragas que vai matar os homens aqui na terra. Se você escapar, até aí você ainda não morreu, você ainda está escapa. Aí você vai enfrentar agora o reino da besta. Porque essa é uma das últimas pragas, é a penúltima, que vai ser derramada sobre a terra no domínio das duas testemunhas. Aí a Bíblia diz no versículo 7 que quando ela concluir todos os testemunhos dela, aí a besta que vai surgir do abismo, como eu falei agora, vai lutar, vai vencer, vai matar ela. Aí quando ela subir ao céu, já falei do terremoto, aí vai ser tocada a última trombeta também. Diz no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 19, que quando as portas do céu vão se abrir, vão olhar o santuário de Deus e o tabernáculo. E vai haver vozes, trovões e relâmpago. Ninguém sabe a magnitude desse relâmpago. E vai cair granizo sobre a terra. Esse é o toque da última trombeta. Já falei do rompimento dos 7 selos. Já falei do toque da 7ª trombeta. E não falei nada da besta, porque não tem nada da besta que se fala de besta nessa primeira parte. Por isso que eu disse que eu ia contar tudo, mostrar tudo, você separadinho. Não fala nada de besta. Tem gente que acha que quando começar o Apocalipse, a besta já vai entrar em ação. Não. Ela vai governar só por 42 meses. Só por 1.260 dias. Agora só que vai ser terrível. Também não é o governo dela, só por causa da sentença que ela vai dar. É porque Deus também tem 7 anjos, com 7 taças da ira de Deus para derramar sobre a terra nesse período. E todas essas taças da ira de Deus vão ser derramadas, só fala no capítulo 16. Só no capítulo 16. Esse capítulo 16 tem 21 versículos. Amados, eu vou concluir com essas 7 taças de Deus que vai ser derramado sobre a terra, para que você saiba, entende muito bem. No capítulo 16, fala que quando for derramada a primeira taça da ira de Deus sobre a terra, a primeira taça, vai surgir uma ferida maligna na carne dos homens que aceitaram o número da besta e que adoraram a sua imagem. Uma ferida maligna e dolorosa. Olha o castigo. Por isso que o anjo vai passar avisando. Aquele que receber, como eu falei no capítulo 14, versículo 9 em diante. Aquele que adorar a besta e adorar a sua imagem e receber seu número, vai receber do cálice da ira de Deus preparado. Sem mistura. E vai sofrer atormentado dia e noite. Imagina. Você que adorar porque você não quer ser morto. Você que receber mais porque não quer ser morto. Surgiu uma ferida maligna, feridas malignas no seu corpo. Seu corpo fica fedorento, nojento e doloroso. Você não vai ter mais descanso dia e noite. É por isso que eu sempre digo para vocês, tem gente que fala que no reino da besta vai ter paz. Qual é a paz que a pessoa tem sofrendo a ira de Deus? Ninguém tem paz. Quem que tem paz com uma ferida dessa no corpo, sofrendo gemendo dia e noite? Não existe isso, meus amados. E quando for derramada a segunda taça da ira de Deus sobre a terra, no versículo 3 diz, o mar vai se tornar cor de sangue. O mar vai se tornar cor de sangue. E a Bíblia diz como sangue de morto. E a Bíblia diz que vai morrer toda criatura do mar. Vocês lembram da segunda taça da ira de Deus que eu falei? Que feriu só a terça parte do mar? A segunda parte da taça da ira de Deus que foi derramada quando o segundo anjo tocou a trombeta, feriu 1/3 do mar, morreu 1/3 da criatura. Mas quando o segundo taça da ira de Deus for derramado no mar, vai morrer a criatura toda. A Bíblia diz que vai morrer toda a criatura que é no mar, o mar vai se tornar cor de sangue. E aí? Como se já tiver fome na terra, como vai ficar se não tem o mar, não vai mais produzir nada? Só você parar e pensar. Você é doido de dor, o corpo todo nojento, feridento, com fome, sem ter onde buscar comida. Acesse a tua situação, buscar só para outro lado. Então eu vou buscar na água doce, eu vou te mostrar. Quando o terceiro anjo derramar a taça dela de Deus sobre a terra, a Bíblia diz que a água vai se tornar cor de sangue, vai se tornar em sangue. Agora imagina você abrindo a torneira da sua casa. Em vez de cair água doce, cai sangue para você beber.
Para e pensa, meu amigo. Isso aqui, é por isso que a Bíblia diz, lá no Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado o que lê e que ouve e guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. É por isso que Jesus, escrevendo aquele anjo daquela igreja de Filadélfia, ele disse, lá no capítulo 3, versículo 10, assim como guardaste a minha palavra com perseverança, também te guardarei da hora da provação que vem para provar o mundo inteiro, provar que ele é Deus. Pois a única solução que tem para te escapar dessa, sabe o que é? É aceitar Jesus como teu Senhor. Porque se tu ficar, tu não vai até onde tu te esconder. Não vai ter como escapar, ou tu vai morrer nas pragas, ou então tu vai ter que suportar até o final. Porque aqueles que não morrer, mas vai suportar até o final. Vai suportar tudo isso. Quando o quarto anjo derramar a taça da ira sobre a terra, eles vão receber o sol. A Bíblia diz que o sol vai se tornar, vai queimar, vai receber poder para queimar. Diz no Apocalipse capítulo 16, versículo 8. Para queimar como uma brasa. Amados, agora qualquer agonia de calor, tem gente, qualquer calorzinho, a pessoa já se agonia. Imagina o sol queimando como uma brasa. E vai queimar de um lado que a pessoa vai ficar terrivelmente agoniado, chorando, desesperado, sem saber o que fazer. Se for tomar banho, ele não pode, porque tá só se banhar de sangue, porque a água já está transformada em sangue. Ele vai fazer o quê? Hein? Agora, quando o quarto anjo, o quinto anjo derrama a taça de Deus sobre a terra, no trono da besta, a Bíblia diz, lá no versículo 10 do capítulo 16, o seu reino vai se tornar tenebroso. No versículo 11 diz que os homens vão morder a língua de dor por causa das chagas. Vão morder a língua de dor, só para vocês verem, por causa das chagas, ferida vai doer tanto que vão morder a língua de dor. E vão blasfemar de Deus. Eu vou adiantar mais um pouco, que o tempo está chegando. As horas estão esgotando. Veja bem, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, derramar a taça de Deus sobre esta terra, diz no Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 17 em diante, esse vai ser o pior. A Bíblia diz que vai haver um grande terremoto, que a grande cidade vai partir, vai ser dividida em 3 partes. A Bíblia diz que as ilhas vão fugir, vão desaparecer. Veja a magnitude desse terremoto. E os montes não vão ser encontrados mais no lugar deles. E as cidades, as nações vão ruir. Isso eu já falei na primeira vez. Imagina, meu amado, Brasília desaparecer, ser afundada. As outras capitais das nações ser afundadas, porque as cidades das nações vão ruir. A Bíblia aqui diz que as cidades das nações vão ruírem. O terremoto é tão grande que as ilhas e os montes vão desaparecer. Não vão ser mais encontrados mais, ninguém vai ver mais. Para vocês verem a magnitude desse terremoto. Imagina. E por fim, para concluir, como eu falei, no Apocalipse capítulo 15, versículo 1, que esses 7 anjos, que com 7 pragas, a parte B diz que com ela se completa a ira de Deus. Com a última praga da ira de Deus que fazer derramar sobre a terra para encerrar o Apocalipse, está escrito no versículo 21 em diante. E vai cair uma chuva de granizo com pedras, com peso de 1 talento sobre a cabeça dos homens. Não adianta você estar dentro de casa, o quarto está forrado, que para Deus é mesmo que está na rua. Não adianta, porque da ira de Deus ninguém escapa. E a Bíblia diz que vão blasfemar do nome de Deus, porque a praga, por conta dessa praga que é muito grande. Amados, se prepare. Não fique por esse tempo terrível. Não fique. Eu queria falar para vocês, pode mostrar para vocês como vai ser terrível o Apocalipse. Eu falei só as partes principais, porque tem muitas outras coisas, mas, viu? Eu queria falar da principal, do domínio dessas 2 personagens. O que vai acontecer no domínio delas. Como é que elas vão fazer? Eu não sei quais são as pragas que elas vão ferir os homens aqui, mas vai, porque a Bíblia diz que quando eles matarem, os 2 testemunhos matarem elas, eles vão se alegrar, vão mandar presente para outro, porque essas 2 testemunhas atormentavam os moradores da terra, então com certeza vão atormentar. Não sei que praga é. Eu só queria mostrar para vocês como é a importância, né, desses 2 testemunhos, desses 2 profetas que ninguém fala.
o domínio delas pode ser pior do que da besta. Eu só falo do reino da besta. O reino da besta é só a sentença que ela vai dar e blasfemar de Deus. Quanto às pragas, quem vai derramar é Deus, não é a besta. Mas as 2 testemunhas vão ferir a terra com a praga assim, quantas vezes quiser. Tem poder, vou tornar a recapitular para vocês. Tem poder para fechar o céu para que não chova, durante o tempo que estiver profetizando, para transformar água em sangue. Mas a besta não tem esse poder. Agora sim, quando ela entrar em ação, Deus também entra em ação. E quando Deus entrar em ação, nem se fala mais nela. No capítulo 14, quando Deus entra em ação, não se fala mais de besta. Pode reparar. Ela não vai mais fazer nada. Agora Deus vai entrar em ação com os anjos dele, porque é uma promessa de Deus. A Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas não passa um traço, um jota que ele falou. E o Apocalipse é isso. É a ira de Deus sobre a terra, derramada sobre esta terra. Daqueles que não creram, daqueles que não aceitaram Jesus como Senhor, não queriam saber de Jesus, e também para aqueles que dizem que são crentes, mas não são fiel a Deus, não são tementes a Deus, não são obedientes a Deus. Esse ainda vai ser pior, porque Jesus disse que aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se preparou vai ser castigado com muito mais rigor. Vai ser castigado com muito mais rigor. Esses que sabem a vontade do seu Senhor não se preparou para quê? Para o arrebatamento. Por isso que ele diz, vigiai, porque não sabe o dia e a hora quem vê o Senhor da casa, e aquele que sabe a vontade do seu Senhor não se preparou, vai ser castigado com muito mais rigor. Por isso que ele pede que nós estejamos vigilantes 24 horas, atentos, guardando esta palavra. Se uma pessoa só é vigilante se ele guardar esta palavra, se ele viver por esta palavra, se ele caminhar por esta palavra. Eu não faço isso porque a palavra de Deus não diz que para a gente não fazer. A palavra de Deus condena, a sua palavra condena essas coisas. Assim ele se vigia. Mas quando ele pensa, é uma pouquinha coisa, só isso aí, Deus não vai me castigar por isso. Eu já vi muito fazer isso. O pastor não está aqui, não tem ninguém, não tem nenhum crente aí, entende? Pastor, esse ali pode olhar. Às vezes ele deixa de fazer porque se ele olhar, ele vai dizer para o pastor. Tem gente que acha que se vigiar é isso. Irmão, se vigiar não é isso não, meu irmão. Se vigiar, meu irmão, é você se vigiar por onde você está, do que na sua conversa, nas suas ações, em tudo. Porque obra reprova também. Obra reprova. Se obras não reprovassem, Jesus não reprovava aquele anjo da igreja de Sardes. Quando ele disse, ao anjo que está em Sardes, escreve, estudindo aquele que tem o 7 Espírito de Deus e a 7 estrelas, eu conheço as tuas obras, tem nome que está vivo, mas está morto. Ele diz assim mesmo. Aí ele disse, tu te acha vigilante, ainda fica incentivando o restante que está para morrer. Aí ele disse, mas não achei tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Olha aí, tenho contra ti, ele disse, porque ele não achou as obras dele perfeitas diante de Deus. Tuas obras reprova, vigia, para que o Apocalipse não venha te apanhar, meu irmão. Irmãos, vamos nos santificar, vamos nos vigiar para quando Jesus vier nós subir para o céu. Lá no céu de glória, a Bíblia diz que a alegria de lá é 100 vezes maior do que daqui da terra. Vale a pena a gente chorar aqui. Vale a pena a gente sofrer aqui por causa do nome de Jesus Cristo. Vale a pena a gente chorar aqui, mas com fidelidade. Jesus disse, aquele que for fiel até a morte, dá-te a coroa da vida. Seja fiel para te morar no céu, meu irmão. É luta, mas veja o que Jesus diz. Para quem está na luta, você que está na luta, meu irmão. Olha o que Jesus diz no Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 21. Ao vencedor, concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai em seu trono. Imagina você ser um vencedor e Jesus te chamar no meio daquela multidão. Quando tiver todos reunidos, todos os crentes te chamar como convidado de honra. Irmão, senta aqui comigo. É isso que ele disse, ao vencedor considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o seu Pai em seu trono. É isso que nós temos que fazer, é lutar para vencer. Que a nossa luta não é contra a carne, meu irmão. A nossa luta não é contra o irmão que está nos olhando. Não é contra aqueles nossos vizinhos que estão junto de nós. Não é contra o pastor que está ainda que pode saber. A nossa luta é contra a cilada do diabo, é contra o inimigo das nossas almas. Essa é que é a nossa luta. E para nós lutar, nós temos que estar revestidos toda a armadura de Deus. É toda. Cuidado que se tu não tiver revestido com uma armadura, nessa ele pode te apanhar. É naquela que ele sabe que tu não está usando. Então usa todas as armaduras de Deus e que Deus vai te abençoar. E vai te honrar grandemente e vai te dar vitória. E que Deus nos abençoe. E não esqueça de se inscrever nesse programa e enviar este vídeo aos seus irmãos. Compartilhe este vídeo aos seus irmãos, seus amigos, para que eles possam saber o que é Apocalipse e para que eles possam também se reconciliar com Cristo, aceitar Jesus como Senhor, para que eles possam escapar dessa ira de Deus que está para vir sobre a terra e por fim a condenação eterna. Esse ainda é pior.
Porque a Bíblia diz que aquele que não for achado escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E a Bíblia, Jesus diz que lá o fogo não se apaga e os bichos não morrem. É lugar de choro e ranger de dentro eternamente. Então faça isso, compartilhe, se inscreva no programa e compartilhe o vídeo com seus irmãos e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu aqui, irmãos, quero dizer a vocês, eu não ameacei ninguém, mas sim, eu falei aquilo que está na Bíblia. Porque a Bíblia é assim, ela é uma espada. E se alguém se sentir ofendido, pois, meus irmãos, não é eu que estou ofendendo, é a palavra de Deus, porque ela é uma espada que Deus nos guarda no seu amor para sempre. Amém. A Renascer HD apresentou Personagens.